aí, povo? GT, nessa aula aqui eu queria falar sobre um dos assuntos mais recorrentes que mais aparecem na matemática, a tal da equação. Então eu queria falar aqui rapidinho para vocês sobre equações. Aparece lá nos exercícios que a gente colocou agora na nossa quinta bateria algumas equações escondidas, mas aparecem equações. Como assim, professor? Todo mundo sabe que na equação a gente vai ter um carinha que a gente vai chamar de x, certo? A gente vai ter um carinha que a gente vai chamar de x. O que vai ser o x? O x é aquilo que a gente chama de incógnita. E vai estar escondendo o valor. Ai, meu Deus, como assim escondendo? Alguma coisa do tipo, ó. 2 vezes não sei quem vai ser igual a 4. Talvez você já tenha até ouvido falar disso aqui em outro lugar. 2 vezes não sei quem é igual a 4. O x ele está escondendo alguém. Como é que eu descubro quem que é esse alguém? O ideal é você sempre pensar na equação como uma balança. Uma balança. Isso daqui não é uma igualdade? Se esse trem é uma igualdade, então aquilo que acontece desse lado tem que acontecer desse outro lado. Essa daqui é a maneira mais completa de explicar o que seria a equação e como que a gente consegue trabalhar. Muita gente também faz a analogia a uma balança. Isso aqui seria uma balança. Imaginem aí, isso daqui seria uma balança. Se aqui eu tenho 2 sacos de arroz, por exemplo, com um certo peso, ele vai ter que se igualar ao peso de uma outra coisa, sei lá, uma jaca. E aí a gente diz que a balança ela está equilibrada. Aí a gente diz que a gente tem uma igualdade. Essa é a ideia central da equação, é a questão dessa igualdade. Uhum. Então, o que a gente pode fazer para a gente trabalhar com essa igualdade? Eu posso somar dos dois lados número 2. Deixa eu escrever um pouquinho mais para cá, pera aí. Eu posso pensar dos dois lados. Aqui somar o número 2 e aqui desse outro lado também somar o número 2. Eu mantive a igualdade. Tá? Eu posso somar o número 5 dos dois lados. Eu mantive a igualdade. Eu posso dividir tudo que eu tenho de um lado pelo número 3. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? É isso que a gente faz da maneira mais completa quando a gente está trabalhando com a equação. Mexer nos dois lados ao mesmo tempo. Só que a medida prática que a gente tem para a gente conseguir trabalhar com isso aqui de uma maneira mais rápida é aquilo que muita gente fala, que é você passar para o outro lado da igualdade fazendo a operação contrária. Olha, aqui eu não falei que eu tinha 2 vezes o x, que é alguém, igual a 4? 2 vezes x igual a 4? Então, aqui eu tenho esse pontinho aqui, ele é vezes, tá? Se eu colocasse o x, o vezes como x, ia ficar esquisito, ia ficar 2xx. Então, a gente representa aqui com o pontinho. 2 vezes x igual a 4. Ok, professor? Como é que a gente faz isso aqui da maneira mais prática possível? 2 está multiplicando, ele passa do outro lado, dividindo. Então, teremos x igual a 4 dividido por 2. Tá bom? E aí, 4 dividido por 2? Professor, mas eu posso escrever assim? 4 dividido por 2? Pode, mas a maneira mais comum de você enxergar é assim, ó, 4 dividido por 2, como fração, tá bom? Essa coisa dá o quê? X igual a 2. Mais um exemplo, mais um exemplo, mais um exemplo. Outro exemplo é 10 menos x igual a 4. 10 menos x igual a 4. Bom, quando eu tenho alguma coisa assim, usando já a prática, né? O dispositivo prático que a gente tem, a gente faz o quê? Isso daqui é um menos, né? 10 menos x igual a 4. Eu posso fazer o quê? Pegar esse 10 aqui, que está quietinho de lado, e quando ele está quietinho de lado, a gente tem que imaginar como se fosse mais. O 10 está positivo, ele vai passar para o outro lado, menos, subtraindo, tá bom? Então, essa coisa vai ficar o quê? Você repete esse menos x e coloca lá. 4 menos 10.
E aí faz a conta. 4 menos 10. Tá bom? Aqui a gente vai começar a falar de uma mistura de números inteiros. 4 para chegar em 10 seria 6. Só que aqui você vai colocar o sinal do maior, que no caso é o menos 10. Então fica menos 6 e aqui fica menos x. Tá bom? Menos 6 e menos x. Aí eu pergunto, que número que eu posso colocar aqui no lugar do x que vai dar como resultado menos 6? Aqui qualquer um consegue descobrir, que vai ser o número 6, o próprio número 6. Então a gente vai ter o quê? X igual a 6. Pega esse número 6 e encaixa ali, ó. A gente voltaria para isso. Menos 6 igual a menos 6. Então a gente conseguiu descobrir a resposta. Tá bom? Mais um exemplo. Ok, nesse outro exemplo, a gente tem uma coisinha que a gente já chama de equação, mas aqui eu estou misturando com uma pequena expressãozinha. Como assim expressão? A expressão você coloca os números assim, ó, um na sequência do outro em que você precisa misturá-los, tá bom? 8 mais 4, todo mundo sabe que vai dar 12. Aqui eu não tenho como misturar o x com o menos 7. Não tenho como misturar o x com o menos 7. Mas eu tenho como misturar outros carinhas aqui dentro. É? Sim. Sabe por quê? Porque esse menos 7 eu conseguiria misturar com o 12. Eles não têm x, então eu conseguiria misturar. Vamos reescrever isso aqui numa outra ordem, porque isso pode. Ó, vou reescrever isso aqui assim, ó. Ai, pai. Espera aí que o professor fez caca. Ok. Eu poderia reescrever esse negócio assim, ó. 12 menos 7 mais x. Tá vendo? Eu só mudei a ordem. Isso tá valendo. Posso mudar a ordem. E agora? 7 é para chegar em 12. 7, 8, 9, 10, 11. Opa, 5 mais x igual a 12. E aí a gente vai seguir aquela regra que a gente falou lá em cima. Aquilo que está somando de um lado passa do outro lado subtraindo. Esse 5, como não tem nada, ele estaria justamente como se estivesse somando com alguém. Eu também posso pensar assim, 5 mais que número que dá 12? Vocês vão descobrir que é 7. A maneira prática de fazer isso é, mantém o x, pega o 5 que está desse lado, manda para o outro lado da igualdade. Olha o que vai acontecer. Escreva o 12, manda para o outro lado com operação inversa. Então era mais 5, foi para lá, menos 5. 5 para 12, opa, 7. Tá bom? Se você pega o 7 e coloca aqui em cima, ó, você vai ver que vai dar certo. O que vai fazer com que a sua igualdade esteja certinha. Lá nos exercícios, vocês vão ver coisas um pouquinho mais complicadas, mas eu vou dar uma passada rápida para falar especificamente dos exercícios, tá bom? Bom, essa daqui é a base daquilo que a gente precisa saber de equação. Então, qualquer coisa, deem um grito, estamos sempre aí. Tchau, tchau.